Olá, historiadores cinéfilos. Olá, cinéfilos e historiadores. Aqui é o Gabriel. E antes de começar esse episódio, eu gostaria de pedir algumas desculpas para vocês e dar uma explicação. Bem, vocês devem ter reparado que a NEC demorou um pouquinho para poder publicar esse novo episódio, mas tem razões para isso. A zica está um pouco solta aqui no podcast. Teve membro com suspeita de Covid. Teve uma máquina de lavar roupa pegando fogo, e isso foi só parte dos problemas. Eu sei que isso parece meio que desculpa, dizendo que o cão comeu meu trabalho. E como a maioria do pessoal aqui do podcast é professor, a gente ficou um pouco com vergonha de falar isso para vocês. Mas é a mais pura verdade. Bem, apesar disso, o episódio de hoje está incrível, tem várias novidades e voltamos à programação normal a partir do nosso próximo capítulo. E sim, tá tudo bem com a gente. A suspeita de Covid era alarme falsa e a máquina de lavar roupa já se encontra perfeitamente funcionando. Até, pessoal. Na noite do dia 24 de novembro de 1807, um jovem oficial da corte portuguesa é acordado às pressas por um mensageiro. Era Joaquim José de Azevedo, futuro barão e visconde do Rio Seco. Mas naquela noite, ele ainda era apenas Joaquim. A mensagem dizia que ele deveria comparecer imediatamente ao Palácio de Mafra. O regente real queria vê-lo. Joaquim chegou ao palácio coberto de lama e com o uniforme completamente desalinhado. Não havia qualquer etiqueta real naquele momento. No salão das armas estavam ministros e conselheiros, e ao fundo, o príncipe regente, Dom João. E foi do próprio Dom João que ele escutou sua missão: organizar com segurança a partida da corte portuguesa para a colônia brasileira. E deveria fazê-lo em segredo. Era imperativo que ninguém soubesse. Joaquim organizou as naus, cuidou para que todos tivessem carruagem até os navios, raspou os cofres reais de Portugal e, claro, cuidou do segredo da viagem. Mesmo em casa, nem sua esposa e filhos sabiam da missão que lhe foi conferida. O futuro barão também tratou de colocar o regente e sua esposa em navios diferentes. Era prudente para o futuro da dinastia de Bragança separar a família real em diferentes naus. Mas também havia outro motivo. Ele sabia, na verdade todos sabiam, que João e sua esposa Carlota se odiavam bastante. O planejamento de Joaquim era quase perfeito, mas aquela chuva na capital lusitana tardou a passar. A partida foi adiada em 2 dias. Já não tinha como esconder da população da cidade o que acontecia ali. O embarque, que deveria ser silencioso, discreto, quase invisível, se tornou um grande evento, com multidões cercando as carruagens e gritaria. A imagem de Dom João VI, saindo às pressas, abandonando seu povo à própria sorte, ficou para a posteridade. É descrita em diversos documentos, jornais e diários de época. E aprisionou o jovem regente na imagem de covarde e hesitante. Pelo menos nos 200 anos seguintes, em textos, peças de teatro e mesmo em filmes sobre a família real. Houston, we have a problem. Never be hungry. Das war ein Befehl! Was our secret? Good night and good night. Não estou grávida! Grávida de Whisky Express! Olá, ouvintes cinéfilas e cinéfilos. Aqui é o Wallace Andrioli e começa agora mais um episódio do Cinematógrafo, a História nos Filmes, seu podcast de filmes e séries históricas. Você já deve saber, todo mês vamos estar aqui para falar de adaptações históricas para o audiovisual. Esse podcast é realizado por 3 amigos de longa data, apaixonados por cinema e por história, e pelo Neumo Souza, que pilota a edição. Eu vou começar apresentando esses caras aqui. Primeiro, o Gabriel. Fala, Wallace. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Gabriel e estamos de volta para mais um episódio. E antes de entrarmos no filme do dia e apresentarmos a nossa convidada, eu queria aproveitar a minha deixa para dar aquelas mensagens clássicas. Vocês vão escutar um outro barulho no fundo durante a gravação. Nada que vai prejudicar esse episódio. Tá incrível, galera. Mas, como a pandemia ainda não terminou, continuamos gravando de nossas casas, improvisando um estúdio de gravação aqui dentro. E agora, o membro sênior desse podcast, Eduardo. Sênior! Sênior! É cada coisa que a gente tem que contar depois que passa dos 40. Vou até precisar de um tempo para me recompor depois dessa. Espera aí. Ok, vamos lá. Deixa eu aproveitar para dar alguns recados também.
Por exemplo, vocês podem nos escutar em várias plataformas diferentes. Você pode até gostar de nos acompanhar pelo Spotify, mas se um dia der problema no aplicativo, você ainda pode nos achar pelo Google Podcast, no SoundCloud, no Deezer e até no YouTube. Mamão com açúcar. Mamão com açúcar? Não, sério, o Gabriel escreveu isso aqui no roteiro para fazer referência à minha idade. Ele deve achar que eu nasci no século XIX, né? Mas você não questionou e não cortou. Eu acho que a gente conseguiu entender exatamente quem fala mamão com açúcar aqui do grupo. Eu nunca Você nem me tinha fala. ouvido essa expressão. Ah, fala sério, Wallace. Também não força a barra. É que vocês não conseguem ouvir, ouvintes. A pessoa que tá com os cabelos brancos aqui é o Wallace. Essa cabeleira aí já tá com mechas. É louro, Gabriel. Aham. É luzes. Tá, vamos lá. Vocês me pagam. Bom, galera, e complementando o que o Eduardo falou, vocês podem conversar com a gente também pelo e-mail, cinematógrafopodcast@gmail.com. Mas também as nossas páginas no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter. É só procurar por Cinematógrafo, a história dos filmes, ou pelo @cinematógrafopc. E aí você chega lá, comenta, diz o que achou do episódio, dá sugestões, ou mesmo corrige alguns deslizes nossos. É legal poder fazer isso com vocês. Bem, pessoal, agora entrando no episódio de hoje, vocês sabem que sempre temos uma convidada, um convidado para se juntar a nós nessa roda de conversa sobre história e cinema. Hoje, a nossa convidada é a Vitória Azevedo da Fonseca, doutora em História pela Universidade Federal Fluminense e professora da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. A Vitória estuda justamente o uso do cinema e do audiovisual no ensino de História, além de ter pesquisado diversos filmes históricos ao longo de sua formação. Ou seja, é aquela pessoa que é a cara desse podcast. E o que é mais legal nessa convidada é que a Vitória trouxe para essa roda o filme Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, uma obra lançada em 1995 e dirigido pela cineasta brasileira Carla Camurati. Um filme cheio de significados, tanto dentro quanto fora das telas. Pois é, isso é importante de ser mencionado aqui. Esse filme, quer dizer, o lançamento desse filme, marca o que chamamos de retomada do cinema brasileiro, depois de alguns anos muito difíceis após o fim da Embrafilme, no início da década de 90. Sim. Acaba sendo um filme muito celebrado, né? Porque a sua realização, ela meio que reorganiza o modo de produção e captação de recursos para o cinema brasileiro. Então, tem a história no filme, que a gente vai discutir aqui no episódio, mas também tem a história do filme, que é bem importante para entendermos como se faz cinema, pelo menos o cinema de grandes audiências, no Brasil de hoje. Ou como se fazia, né? Antes desse desgoverno. Cara, é super triste falar sobre isso, assim, é até difícil. Parece que o cinema brasileiro tem quase uma vocação para a crise. Mas enfim, pode ter algo bem legal hoje, que é trazer esse filme para a roda, porque ele marca justamente esse momento que saímos da última grande crise. E por isso que eu achei legal a Vitória ter escolhido esse título. Me faz lembrar que nós superamos outros momentos ruins, e essa memória é importante hoje em dia. Enfim, traumas e redenções à parte. Caro ouvinte, atualmente você pode assistir Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, no Prime Video, UOL ou no Vivo Play. E você sabe que nós não teremos dó em dar spoiler depois que a Vitória entrar aqui. Então, corre lá e assiste. Mas antes dos spoilers, Gabriel, vamos para o nosso momento sinopse. Hoje, na voz marcante de Wallace Andrioli. Nemo, você tá aí? Nemo, música colonial para dar aquele clima. Espanha, final do século XVIII. Ainda criança, a princesa Carlota Joaquina é levada a se casar com o infante português João, futuro rei de seu país. Os dois crescem juntos numa relação turbulenta com muitas traições, até que chega o momento mais decisivo de sua trajetória: a fuga para o Brasil diante da invasão de Portugal por Napoleão. Em terras tropicais, Carlota e Dom João VI vivem novas aventuras. Ele, melhor adaptado à nova realidade. Ela, quase nunca conseguindo esconder o seu desprezo pelo Brasil. No elenco, Marieta Severo, Marco Nanini, Ludmila Dyer, Maria Fernanda, Norton Nascimento, Antônio Abujanra, Marcos Palmeira, Beth Goulart, Eliana Fonseca, entre outros. Então, pessoal, segue aqui conosco, porque hoje a conversa sobre história e cinema vai falar do primeiro grande filme da retomada,
e sobre a nossa vocação em subverter o gênero épico e transformar tudo em uma grande sátira. Agora a gente vai para a segunda parte do nosso episódio, a entrevista com a nossa convidada de hoje, Vitória Azevedo da Fonseca, que é professora da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Vitória, seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceito esse convite e estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada a vocês por terem me convidado. Boa tarde a todas e todos que estão nos ouvindo. Eu queria começar, Vitória, te perguntando o seguinte. Você lembra qual foi o momento e como você descobriu que poderia relacionar história e cinema na graduação? Foi, na verdade, um artigo de jornal que eu li do José Geraldo Couto, onde ele analisava o filme, ele mencionava, né, o filme Canudos. E aí, no final desse texto, ele colocou um questionamento sobre se a representação do passado no cinema precisava ser daquele jeito, né? Então, foi quase como uma provocação. E eu tomei aquilo como uma pergunta para mim. Eu falei, não, mas precisa ser assim? É obrigatório isso? Não tem outras formas de pensar, de representar, enfim, da gente ver, né, representações do passado no cinema? E aí, a partir daí, eu comecei a me interessar, né, e a pensar em um caminho de pesquisa. Oi, Vitória, tudo bem? Aqui é o Wallace. Vitória, você trabalhou no doutorado com filmes históricos da década de 90, né? Filmes brasileiros, com 3 filmes, né? E aí eu queria te perguntar se você acha que é possível fazer algum tipo de generalização sobre os filmes históricos brasileiros desse período, se há diferenças claras em relação a outros períodos da história do cinema brasileiro. Eu acho que antes da gente pensar em responder essa questão, a gente teria que definir melhor o que seriam filmes históricos, né? Por quê? Se você pensa no filme histórico como um gênero, então a gente estaria falando de um grupo de filmes. Se você pensar o filme histórico num sentido mais amplo, né, considerando filmes que problematizam e que tematizam o passado, a gente estaria falando de um outro conjunto de filmes, né? Então, eu queria te perguntar, né, em que universo de filmes você tá se referindo, né? A gente até aqui no Cinematógrafo, a gente tenta fazer uma delimitação assim, do que seria filme histórico, apesar de saber que essa definição ela é muito ampla, né, e é muito possível também abrir debates a respeito dela, né? Mas, a princípio, a gente trabalha aqui especificamente com filmes que tentam representar o passado nas suas narrativas, né? Então, eu vejo a história nos filmes desse período. Na verdade, eu estou pensando nisso agora, assim, eu não tinha parado ainda para analisar essa questão. Mas a gente tem um momento importante do cinema brasileiro, né, que era a chamada, entre aspas, aí, retomada do cinema brasileiro, né? E nesse processo, muitos filmes acabam se propondo a abordar essa temática histórica, vamos dizer assim, que tem um viés mais comercial, né, e buscando uma ampliação do seu público. Claro que tem outras questões também que envolvem essas representações que diz respeito ao próprio momento que a gente estava vivendo, né? Oi, Vitória, tudo bem? Uma das coisas que a gente estava pensando quando a gente entra um pouco dentro desse campo é essa diferença entre o trabalho do historiador e a diferença entre o trabalho do cineasta que faz um filme histórico. Então, quando um cineasta faz um filme histórico, ele se torna um historiador? Ou quando um historiador resolve
avançar para o campo cinematográfico, ele se torna um cineasta? Onde que para você estão essas diferenças de ofício e de realização? Que pergunta fácil, Gabriel. Você prefere que a gente troque para matemática? Nem que pode trocar. Veja, aí você vai me complicar, né? Dependendo da resposta, né? Mas vamos lá. Se a gente for pegar estritamente, é claro que não se troca de ofício, né? Um cineasta, ele não passa a ser um historiador porque está fazendo um filme sobre o passado e nem vice-versa, né? Quando a gente se refere, quando a gente pensa um cineasta tematizando o passado, isso não faz dele um historiador, principalmente porque pensar e problematizar o passado não é uma especificidade, não é uma puxa, fugiu a palavra, não é algo que só o historiador faz, certo? Pensar o passado, construir respostas e processos de compreensão desse passado no presente, isso é parte da nossa própria constituição enquanto seres humanos, certo? Isso faz parte da nossa existência, vamos dizer assim, esse processo mental, né? Então, um cineasta, quando ele vai problematizar o passado, ele não está atuando como um historiador, né? Se a gente for pensar, principalmente tendo como referência a ideia da cultura histórica, isso pode ser ampliado, né? Você não precisa delimitar para o campo historiográfico esse processo de compreensão do passado, né? Então, dito isso, eu penso que o cineasta continua sendo um cineasta ao propor uma abordagem sobre o passado, né? Agora, no caso dos historiadores, aí eu acho que a pergunta ela é um pouco mais difícil, porque um historiador fazendo um filme, não sei, talvez ele possa se tornar um cineasta, né? Não sei o que vocês acham disso, mas veja, ser cineasta também não é algo que está definido numa... Quer dizer, o que é um cineasta, né? Então, a gente tem exemplos de historiadores que atuam na produção cinematográfica, né? Como historiadores e como cineastas também, né? Então, necessariamente, a gente precisa romper um pouco algumas barreiras, né? Num sentido mais geral, essas barreiras das áreas, né? Mas eu acho que no caso do historiador fazendo um filme, ele vai ter um esforço, ele teria que ter um esforço bem maior, né, do que o contrário, penso eu. Bem-vinda ao Reino de Portugal, Infanta. Francisca, el infante es completamente diferente. ¡Qué narigón! Me cago en la hostia, Francisca. Pero nosotras vamos a terminar la canción porque la música no se interrumpe. Juan, coño! Até vas a dormir em lugar de besar-me? Tens certeza que é isto mesmo que tu queres, Carlota? ¿A quién vas a respetar? ¿Quieres que te recuerden como Juan, el rey desertor? ¿Es eso? Prefiro ser conhecido como Rei Fujão do que como Rei Morto. Juan, si estuvieras considerando o te impusieran nuestro traslado a Brasil, ¿qué aviso? Partirás sin mí. Yo no seré jamás la princesa de Brasil. Olá, ouvinte, estamos aqui de volta, mais a nossa convidada do dia, a Vitória, e a gente vai debater hoje sobre o filme Carlota Joaquina, a Princesa do Brasil, lançado em 1995, filme dirigido por Carla Camurati, e que
dentro de uma história do cinema brasileiro, marca um momento de revigor do nosso cinema, né? Dá o nome de retomada. E, para dar a primeira pergunta nada fácil aqui para nossa convidada, porque a vida não é feita de perguntas fáceis, eu queria saber, Vitória, o filme Carlota Joaquina é um daqueles filmes que, ao sair da sala do cinema, você não quer levar nem o pó, ou você ficaria até o final do filme e declararia independência? Veja, quando eu assisti esse filme no cinema, quando foi lançado, e, portanto, foi um momento em que eu não tinha entrado ainda no curso de História, no curso de graduação em História, né? Para mim, o filme ele foi uma grande surpresa. Eu fiquei absolutamente encantada com o filme. As imagens lindíssimas, né? Na minha cabeça, eram imagens lindas. O som foi algo que me espantou profundamente. Eu falei, nossa, um filme brasileiro com um som bom, né? Então, veja, eu saí encantada com o filme da sala de cinema. Isso em 1995. Respondi, Gabriel? Respondeu. Agora, depois que você manteve essa sua impressão quando começou a estudar sobre o filme? Veja, quando eu comecei a estudá-lo, aí já não era mais aquela espectadora e amante, vamos dizer assim, né, do cinema nacional que estava assistindo. Eu já estava desenvolvendo um olhar crítico e precisava do olhar crítico para poder fazer essa análise. E aí a relação de amor e ódio se estabeleceu, mais para o ódio do que para o amor. Eu fico feliz com essa resposta da Vitória, porque eu estava com medo de ser o único aqui que não é muito fã do filme hoje em dia. Eu, inclusive, revi o filme essa semana, né, para a gente gravar. E é curioso porque eu já tinha, a primeira vez que eu vi, acho que foi uns 15 anos atrás, e eu já tinha uma lembrança de não ter tido uma impressão tão positiva assim, do filme. E aí é interessante porque acho que a gente vai desenvolver mais, né, por que a gente gosta ou não gosta, mas a minha relação negativa com o filme, tanto no passado quanto hoje, eu acho que tem muito menos a ver com algo que às vezes incomoda muito os historiadores, né, que tem a ver com certas imprecisões, certos equívocos históricos que o filme comete, e mais com o próprio humor do filme, né? Eu sempre tive a impressão de que o filme não tem muita graça, assim. E agora, revendo o filme, eu mantive essa sensação de que o filme realmente me parece uma comédia frustrada, assim. Me parece que ele não consegue ser, de fato, muito bem sucedido enquanto exemplar do gênero ao qual ele se filia. Entrando, talvez, num ponto específico da fala do Wallace, que eu quero jogar um pouco para cá, eu lembro que as primeiras críticas negativas que eu escutei sobre o filme, estavam muito relacionadas à representação do Dom João VI. O quanto que ele foi infantilizado, o quanto que ele foi estereotipado. E quanto que isso não se aproximava de uma realidade histórica. Eu lembro de ter lido isso em pelo menos 3 textos diferentes. Eu queria primeiro perguntar para vocês se essa representação do Dom João VI incomodou vocês, tanto como espectadores quanto como historiadores. E queria dizer que, revendo o filme, eu já tinha percebido isso na penúltima vez que eu tinha visto, mas eu vejo que a Carla coloca assim, que existe uma inteligência política nesse personagem que, num primeiro olhar, parece um pouco bobo, mas que ele tá ali se colocando e tá se fazendo presente. Como que isso chegou para vocês? A minha experiência com o filme é muito parecida com a da Vitória. A primeira vez eu assisti quando ele estreou no cinema. Eu lembro de uma matéria que saiu no Fantástico sobre o filme, e aí foi
curiosíssimo, porque eu fui procurar no YouTube essa matéria e consegui encontrar. Ela está disponível, quem tiver curiosidade. É uma matéria de 94 que prepara o lançamento do filme. O filme nem estava pronto ainda, mas o Fantástico já faz assim, uma super matéria. E eu lembro claramente de ter ficado muito empolgado com a possibilidade de assistir aquele filme. Falei com meu pai que a gente iria junto. Meu pai, até então, era o meu principal companheiro de cinema. Quando eu era criança, ele geralmente era o meu pai que me levava ao cinema. A gente foi muito ao cinema ao longo da minha infância. E por conta da crise pela qual o cinema brasileiro estava passando, tinha muito tempo que a gente não assistia a filmes brasileiros. E também pela faixa etária, né, que tinha mudado. A gente já não ia assistir mais os filmes dos Trapalhões, como era o caso da minha infância. E aí eu combinei com meu pai e a gente foi assistir no cinema. E saímos extasiados com a qualidade do filme, com a beleza e com o humor. A gente achou o filme super divertido. Eu tinha 18 anos na época, ainda estava no ensino médio, e especificamente sobre esse período histórico eu conhecia pouco. Eu acho que eu nunca tinha tido aula sobre a vinda da família real portuguesa. Descobri por meio do filme. E eu, como acontece muitas vezes, né, assisti ao filme como se o filme estivesse me contando a verdade. Eu lembro que saí do cinema conversando com meu pai, dizendo que eu estava impressionado com aquele rei que não parava de comer coxinha, que era meio paspalhão, meio bobo, aquela rainha ninfomaníaca. Saí com essa impressão. E agora, revendo a matéria do Fantástico, eu fiquei impressionado como ela funciona para que isso aconteça. É uma matéria muito ambígua, porque é com a Ilse Scamparini. A Ilse Scamparini fala, literalmente, que o filme é uma fantasia, que a proposta do filme é contar a história do Brasil por um viés satírico, divertido, pitoresco. E, ao mesmo tempo, em seguida, ela começa a mostrar trechos que já estavam prontos do filme e comentar historicamente. Então, o filme nos mostra que nós tivemos um rei assim, assim, assado, uma rainha assim, assim, assado, que a independência aconteceu de tal forma. Então, é um paratexto do filme que reforça muito essa ideia. Diz que a Carla Camurati leu mais de 100 obras, que foi para a Europa confirmar o que estava lendo, pesquisou na Espanha, pesquisou em Portugal. Então, você vai para o cinema com essa ideia de que vai acreditar. Especificamente sobre o que o Gabriel falou, eu só consegui perceber alguma nuance na construção do personagem do Dom João VI e de todos os personagens do filme, mais tarde, revendo como historiador. Naquele momento, Gabriel, eu tomei o Dom João VI paspalho comilão, glutão, como verdade histórica. E era só isso. Era um personagem chapado. Mas depois eu percebi que ele tem alguma astúcia política que não necessariamente corresponde ao personagem histórico, mas tem alguma astúcia na construção dele. Eduardo, eu acho que isso que você falou, assim, duas coisas muito importantes, né? Primeiro, o papel da imprensa na construção das leituras, né, dos filmes, o contexto no qual a gente assiste, isso influencia muito a nossa leitura e a nossa percepção, o nosso envolvimento emocional com aquele filme, né? Inclusive as condições técnicas, né? Isso, por exemplo, quando a gente fala de passar filme numa escola, por que é tão importante chamar atenção para o fato de que as condições técnicas precisam estar adequadas para que os alunos se envolvam no filme? Porque isso vai influenciar na nossa leitura. E aí um outro ponto, e nesse ponto, na verdade, ainda, a imprensa ela ocupa um papel importante para construir as leituras pré-lançamento, e depois os críticos vão ser importantes também para construir as leituras pós-lançamento, vamos dizer assim. E aí uma outra coisa que faz parte, e aí eu acho um ponto extremamente significativo no caso de filmes brasileiros, é essa ambiguidade entre um reforço
e o uso da ideia da realização de pesquisas, né? Por exemplo, no caso da Carlota Joaquina, essa informação de que houve a leitura de vários livros, de que houve viagem, de que houve muita pesquisa, etc., etc. Em caso de outros filmes, né, se usa outras ideias que têm o mesmo papel de construir uma legitimidade, tá? Isso funciona para construir uma legitimidade da interpretação histórica proposta. Porque, senão, caso contrário, por que isso era peça publicitária? Né? E por outro lado, existe essa posição de proteção, eu diria, em relação às críticas, que é dizer, não, isso é uma fantasia, isso é a minha visão, não, isso aí não vai substituir uma aula de história, etc., etc. Né? Então, a gente convive com essa ambiguidade em relação aos discursos, esses discursos que permeiam a época do lançamento, que criam, que possibilitam, na verdade, ou incentivam leituras diversas, né, sobre o filme. Mas eu não quero me alongar demais, depois, se vocês tiverem alguma pergunta sobre isso, eu falo mais. Eu queria fazer um comentário sobre essa questão que o Gabriel colocou, que eu acho que nunca me incomodou realmente a representação do Dom João ou de outros personagens, por entender que a proposta do filme ela é satírica mesmo, né? E eu acho até interessante ver o Carlota Joaquina dentro de uma certa tradição de comédia do cinema brasileiro, né? O Eduardo, inclusive, acho que desenvolve pesquisas atualmente sobre as chanchadas, né? E essa ideia da precariedade, né? Da reprodução, da representação do passado impossibilitada na sua dimensão épica por uma certa precariedade que existe no próprio cinema brasileiro, né? E talvez na própria sociedade brasileira. E aí é curioso, eu estava pensando, né, ouvindo esses relatos do Eduardo e da Vitória sobre essas primeiras impressões que vocês tiveram do filme como um filme visualmente esplendoroso, né? É interessante pensar isso contrastado com a própria precariedade da realização do filme, né? Porque o filme ele tem ali uma dimensão que a própria Carla Camurati ressalta isso em entrevistas da época, né? Tem uma dimensão de farsa na própria construção dos cenários, dos figurinos, né? Até por limitações de orçamento ali que o filme tinha. E ainda assim ela consegue usar isso de maneira criativa a ponto de gerar essa impressão no espectador, né? Esse ponto que você levanta, Wallace, para comparar o Carlota Joaquina com as chanchadas, eu acho muito bom, porque agora falando como historiador, né? Antes eu dei o meu depoimento como o espectador adolescente ou jovem, né? Um rapazinho, assistindo ao filme no calor da hora e entrando em contato com ele. Agora, falando como historiador, eu acho que esse ponto é fundamental para se entender Carlota Joaquina. O quanto ele mantém um diálogo com essa tradição do cinema brasileiro das chanchadas, de filmes realizados com baixo orçamento e muita criatividade. Agora, as chanchadas... Não, eu ia dizer que as chanchadas apresentavam mais a precariedade, assumiam mais a precariedade, não tentavam transformar a precariedade em algo mais glamuroso. Mas acho que seria uma afirmação equivocada da minha parte, porque também, mesmo com a pobreza das chanchadas, há números musicais que são muito sofisticados, bonitos de se ver, mesmo que a gente saiba que ali tem limitações técnicas, limitações de investimento, de orçamento, enfim, uma série de limitações, mas o resultado é muito bom. No Carlota Joaquina é a mesma coisa. O filme ele é todo feito em cima de gambiarra, né? Você está contornando as dificuldades técnicas e a falta de orçamento, mas conseguindo criar uma visualidade que, em diversos momentos, resulta muito sofisticada. É um filme que eu acho que ainda hoje é bonito. Ele mantém a beleza.
Sobre a pergunta do Gabriel, eu realmente não saberia responder assim. Eu creio que a representação do Dom João nunca me incomodou fortemente. É, não, assim, não foi uma coisa que me chamou muito a atenção, não. E eu creio que essa construção desse personagem tá inserida num contexto, né, do filme, e aí sim, né, o contexto e a forma como alguns elementos são construídos, esses sim me incomodaram um pouco, mas não só a representação do Dom João, né? E falando sobre essa questão da produção do filme, é realmente impressionante o que eles conseguiram fazer. E nesse ponto, eu acho que algo que favoreceu essa construção é que a pessoa responsável pela arte do filme eram pessoas ligadas ao teatro, né? Então, eles conseguiram trazer soluções que visualmente davam o recado, sem cair naquela velha ideia de que você tem que reconstituir, né? Que é uma espécie de uma praga que persegue os filmes históricos, a ideia de reconstituição, né? Que aí depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, se vocês quiserem. E, ao mesmo tempo, rapidinho, Gabriel, Vitória, pensando nisso que você falou, eu acho que é um mérito do filme também, como que ele usa todos esses artifícios próprios do teatro, mas ele não é um filme que você assiste e tem a sensação de estar vendo uma peça filmada, né? Assim, ele tem ali um uso muito, acho que fluido da linguagem do cinema também. Sim, né? sim, você só observa esses aspectos em termos materiais, se você olhar com cuidado, né? E fizer uma pesquisa mais atenta à questão da produção, etc. Não, isso de forma alguma transforma o filme num teatro filmado, de forma alguma, até porque teatro filmado é outra coisa. Mas então, o que eu acho muito interessante é como como se resolve essa questão visual através dessa experiência com o teatro, né, que eles trazem, né, em termos de figurinos, em termos, enfim. Muito iluminação, né, nos espaços fechados, aquela coisa às vezes até exagerada, né? Por exemplo, aquela cena da corte que cai tinta preta no rosto das pessoas, entendeu? Então, são coisas assim que são bem fortes, né? Muito simbólicas, vamos dizer assim, né? E que fica interessante dentro daquela proposta, né? Sim. Queria voltar num ponto que acho que foi uma bola quicando bem legal que a Vitória colocou, já que ela falou que a gente pode voltar nesse ponto também, que é desse paradigma da reconstituição fidedigna que cerca os filmes históricos. E como que o Carlota Joaquina foi cobrado por isso em algumas críticas, em alguns comentários, e como que o filme parece o tempo todo dizer para mim, eu não sei se para vocês como espectadores, que esse paradigma não me pertence. Eu nunca escrevi aqui para cumprir essa expectativa. Uhum. Sim. Não, isso aí talvez, porque veja, aí a gente está lidando com expectativas, né? Expectativas do público, expectativas, até tem uma ideia que o Jean-Claude Bernardet desenvolve sobre a construção de uma ideia de como os filmes históricos devem ser, né? Isso é uma construção, vamos dizer, a gente diria assim, de uma cultura do filme histórico, vamos dizer assim, né? Em vez de uma cultura histórica, mas uma cultura da história representada no cinema, algo assim, que traz essa ideia de que a reconstituição ela é imprescindível para você tratar do passado, para você tematizar o passado, né?
E a Carla Camurati, eu estava até procurando aqui, mas eu não encontrei, mas ela tem tem falas dela que foram publicadas em jornais, onde ela mostra uma clareza muito grande em relação a isso, porque, veja, é impossível, primeiro, é impossível você reconstituir. Na situação em que ela estava, em termos de orçamento baixo, é impossível você criar, você investir, você ter verba para fazer um trabalho de reconstituição material, né? E ela tinha clareza disso. E se a gente for pensar conceitualmente, por que um filme teria que reconstituir? Que ideia subjacente em relação ao passado está nessa ideia? Né? Por que a importância da reconstituição para algumas pessoas? Não está ligado exatamente a aquela ilusão que se pretende criar de que o filme é uma janela para o passado, etc., etc. Né? E talvez essa ênfase ele não vai exatamente tentar encobrir o nosso olhar crítico em relação àquele filme. Né? Não é isso que é o importante. E, mesmo assim, ela fez um filme extremamente que passa sua mensagem. Tá, a gente pode discutir a mensagem, mas ele passa sua mensagem dentro como um filme, né? Como um bom filme, sem se apegar a essa falsa ideia de reconstituição. Né? E o que eu acho mais legal interessante nessa ideia de falsa reconstituição é quando eu tento reconstruir em grupos de trabalho, com estudantes, quando que ela se inicia, né? Parte da ideia assim, o filme está mentindo. O passado não foi assim. Hein? Tá, então, qual foi a narrativa que contou o passado tal como ele era? Tipo, era Homero? Você vai acreditar, tipo, foi exatamente como Homero falou? Foi uma pintura histórica que foi pintada, às vezes, 80 anos depois do evento? A gente não tem exatamente esse paradigma da reconstituição fidedigna, porque ele, conceitualmente, inclusive, é impossível. E aí a gente volta naquela questão que eu estava falando no início, quando foi perguntado sobre o filme histórico, né? Eu penso que a gente pode ampliar a noção de filme histórico considerando não mais a questão material do filme, mas o pensamento construído sobre o passado. Quais são as explicações, os sentidos que são dados a este passado que está sendo representado? Na análise que eu fiz, que algumas pessoas podem achar não é detalhada demais, o que eu identifiquei? Todas as partes do filme são baseadas em algum livro que ela consultou. Todas. Todas as cenas. Inclusive, tem cenas que são quase transcrições literais dos livros nos quais ela se baseou. Qual é o problema? O problema é a construção da narrativa do roteiro que ela propõe. Então, veja, você pode pegar vários fragmentos de vários livros diferentes e montar uma sopa. Nem por isso você vai conseguir construir uma interpretação historiográfica, certo? Ou você pode entrar num arquivo, levantar um monte de fonte histórica e construir uma sopa com aquilo. Sopa, sim. Não estou falando mal da sopa, eu gosto de sopa. Mas eu digo assim, coloca um monte de coisa dentro, mistura e pronto. Essa narrativa, em termos de roteiro, ela não é muito coerente. Porque aí a gente entra num ponto que, exatamente, talvez com essa preocupação, é que eu fui fazer o meu doutorado, que tem a ver com o quê? Filmes que têm roteiros originais, como esses filmes construíram os seus roteiros a partir das informações pesquisadas. Porque esse é um grande desafio do filme com temática histórica.
Quer dizer, não basta... Como você vai construir esse roteiro, que ele seja um roteiro dramático, que ele tenha os elementos que vai, enfim, que vai desenrolar uma narrativa que seja convincente, vamos dizer assim, que se transforme em algo fílmico, né? Então, eu sinto que o grande problema do filme está aí. E aí, talvez, eu acho que muitos filmes históricos, eles acabam se apegando demais, e aí eu vou falar uma coisa que pode parecer um absurdo para um historiador, mas eles acabam se apegando demais à história, certo? E eu acho que isso aconteceu com a Carla Camurati também. Ela quis colocar coisa demais nesse filme. E aí, em detrimento do roteiro, em detrimento da construção da narrativa. Então, para mim, é muito mais um filme onde aparecem... você tem ali a tentativa de construir algumas linhas, né, de compreensão, e você tem cenas, né, coisas satíricas que vão sendo trazidas, por quê? Simplesmente porque elas são supostamente engraçadas, porque elas supostamente podem compor essa ideia geral do filme, que é construir essa visão da corte, né? Enfim, acho que isso também dá muito Vitória, eu estava, inclusive, curioso para te perguntar o porquê que depois você passou a não gostar tanto do filme, e agora você comentou sobre isso, né? E eu queria dizer que eu concordo muito contigo. Assim, eu acho que um dos meus principais incômodos com o filme, agora, quando eu revi, foi justamente essa sensação de que o filme ele é uma... ele tem um tom muito episódico, né? Assim, ele é uma sucessão de acontecimentos ali que vão quase se atropelando, justamente porque me parece que a Carla tem essa necessidade que você citou, né, de incluir o máximo de coisas possível que ela pesquisou, que ela leu em algum lugar, e aquilo tudo tem que estar ali, tem que caber naquela 1h40 de filme, né, para que ela aproveite o máximo possível essa pesquisa que ela realizou. Mas, Wallace, deixa eu te perguntar, isso eu também percebi isso, mas isso me parece um pouco, tem a ver com esse subgênero que seria cinebiografia histórica. Eu tô lembrando do Chaplin, tô lembrando também da Frida, que é um filme que eu gosto muito, que também tem esse tom episódico, de contar eventos que às vezes não estão exatamente colados. O Frida nem tanto, eu acho que ele até costura melhor, mas o Chaplin, 92, eu tenho essa mesma impressão de que é... Eu concordo com você. Eu costumo brincar, chamar esses filmes de cinebiografias Wikipédia, né? Porque eles têm muito essa coisa de parecer um verbete da Wikipédia mesmo. Assim, tem que caber ali todas as informações factuais sobre aquele personagem, né? Eu acho que é uma boa leitura, Gabriel. Eu acho que você traz um elemento bacana, assim. Só que no caso da Carlota Joaquina, a gente tem essa biografia, ela se desvia em alguns momentos, né? Porque ela passa a não falar mais da Carlota e falar de outras coisas. Então isso acaba se perdendo um pouco em alguns pontos, mas eu acho que a biografia, ela, muitas vezes, a construção de um filme biografia se torna bastante problemático quando a gente tem esse tipo de postura em relação ao passado, de querer encaixar tudo em alguns minutos, né? Eu ia comentar que esse tom episódico a que o Wallace se referiu, ele acaba sendo também uma chave interpretativa. Eu não consigo me relacionar com Carlota Joaquina como um todo. Eu não consigo pensar o filme como um todo. Geralmente, quando eu o utilizo em sala de aula, eu nunca escrevi sobre ele, mas já utilizei bastante em sala de aula, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino superior. Eu sempre me relaciono e proponho que alunas e alunos façam o mesmo com esses episódios, com o episódio, porque o episódio tem uma lógica própria, ele tem uma visualidade própria, quase uma micronarrativa mesmo, né? Que vai, como se fossem micronarrativas que vão se sucedendo.
E aí a minha defesa do filme, eu tinha avisado para o Wallace já tinha avisado que ia falar mal. E eu falei, vou defender, só para contrariar. A minha defesa do filme vai nessa direção. Eu acho que, como um todo, ele é um filme muito problemático, e eu concordo com todas as críticas que foram apontadas aqui, mas ele tem trechos, episódios, que se a gente analisa isoladamente, podem ser sofisticados também do ponto de vista de um debate historiográfico. Não tanto nessa relação de dialogar com uma historiografia, né, com uma pesquisa prévia, mas na ideia de que o filme pode construir sentidos para o passado, né, de que qualquer filme histórico constrói isso por meio da visualidade. Ou da visualidade ou de outros elementos, né? Um ponto que eu gosto bastante é o som. Eu acho que o filme tem uma sonoridade, sobretudo uma paisagem sonora muito sofisticada. Eu vi que o André Abujanra é responsável pela trilha, pela música propriamente, e o Aloysio Compasso é responsável pelo som, né, de um modo mais geral. E tem uma sequência desses quadros a que a gente estava se referindo, né, desses episódios, que eu sempre chamo a atenção, que me instiga bastante. Logo que a família real chega ao Rio de Janeiro, tem uma procissão religiosa, uma procissão católica. E no som a gente ouve uma ladainha, uma Ave Maria, né, repetitiva. Tá muito claro no som, a Ave Maria. E no fundo tem um batuque. Ave Maria no tom mais alto, bem claro, e no fundo, bem discreto, um batuque. Conforme essa procissão segue, o batuque vai ficando mais alto e a Ave Maria vai se perdendo no fundo. E no fim da procissão, que a priori era uma procissão religiosa, entram homens e mulheres negros e negras, talvez escravizados, isso não fica claro, dançando, né? Dançando o batuque, ao som do batuque. Isso, para mim, é uma leitura do que está acontecendo com a família real portuguesa no Rio de Janeiro. Me remete, por exemplo, ao livro do Sérgio Barra, Entre a Corte e a Cidade, que é um livro posterior ao filme, é uma pesquisa que foi realizada posteriormente, portanto, a Carla Camurati não tinha como ler, mas eu acho que é o mesmo tipo de raciocínio. O Sérgio Barra defende que a corte é a concepção europeia que chega com a família real e a tentativa de civilizar, entre muitas aspas, né, na concepção que se tinha no século XIX do que fosse civilização, civilizar o Rio de Janeiro, civilizar o Brasil. A cidade era a cidade que havia, a cidade que foi encontrada. E, resumindo bastante a tese do Sérgio, ele defende que, no final, a cidade vence a corte, que é muito mais a cidade civilizando a corte a partir da cultura local do que a corte civilizando a cidade. E essa sequência, para mim, está dizendo a mesma coisa por meio do som. Perfeito, Eduardo. Você acaba de reabilitar Carlota Joaquina para mim. Para mim também. Eu acho que eu não isso, gostava assim, dessa sequência. eu acho que é isso. Eu acho que você fez uma leitura. Eu acho que é isso. O filme tem que ser visto em partes, porque talvez ele só funcione historiograficamente em partes, né? Eu achei incrível. Agora, pensando nessa última observação da Vitória, eu não consigo deixar de pensar que isso é como cinema problemático, né? Assim, como construção de narrativa cinematográfica, o fato do filme não conseguir ser apreciado como um todo coeso de alguma forma, mostra uma certa deficiência dele, né? Ainda que historiograficamente seja possível esse tipo de leitura que o Eduardo propôs e que eu acho incrível. E aí me remete uma outra coisa. Se esse filme fosse feito hoje, ele seria feito da mesma forma? E eu parto por isso, quando a gente fala sobre filme histórico, pelo menos aqui no Cinematógrafo, teve toda uma discussão sobre o que seria a definição pra gente de filme histórico.
Não há um bom consenso entre nós três, Vitória. Mas a Nenk decidiu que a Nenk ia apostar na ideia de um filme que faz um esforço de representar um outro tempo que não o dele. Então, um filme antigo para a Nenk não seria um filme histórico, pelo menos dentro de algum paradigma que a Nenk construiu aqui. Então, eu penso que esse é um filme que fala como os anos 90 do século XX estavam enxergando a chegada da família real. A Nenk faria esse filme diferente hoje? Gabriel, eu acho que esse ponto que você falou é sempre, né? Todo filme, qualquer, na verdade, produção humana, ela sempre carrega o seu tempo. Sempre será a visão do seu tempo sobre o passado. Inclusive, uma obra historiográfica, né? Essa era uma reflexão quando eu estava revendo o filme anteontem, né, para esse programa. Mas algumas sequências passavam para mim e falei, gente, isso jamais seria feito hoje. Porque uma sequência que mostrava a jovem Carlota Joaquina, a mesma atriz que fazia Yolanda, despida um dorso para cima, enquanto estava tendo uma conversa com a sua dama de companhia, e uma conversa sobre teor sexual. E eu pensando, gente, se alguém... Isso não seria rodado em 2020, considerando alguns paradigmas que a gente tem hoje. E várias referências sobre racismo que não foram aprofundadas, e que se hoje você fizesse um filme como aquele, você estaria socialmente exigido que você fosse se aprofundar sobre isso. E ali eu fiquei assim, gente, isso é uma marca muito grande dos anos 90, sabe? Tipo, os anos 90 se fazem presentes nesse tipo de escolha que hoje talvez não seriam apresentáveis num projeto como esse. Sim, certamente. O ponto do... Eu fiquei pensando, desculpa, Eduardo, só para não perder o gancho, eu fiquei pensando nisso agora, né, a partir dessa questão levantada pelo Gabriel, e eu concordo com o Gabriel, acho que realmente essas questões realmente seriam diferentes, assim, algumas coisas eu também percebi revendo o filme agora. Uma coisa que imediatamente saltou aos olhos para mim, por exemplo, foi a representação aquele escravo, né, que atua ali como um criado da Carlota, né, que me parece muito caricatura, né, assim, até em alguma medida racista. Mas pensando um pouco nessa questão levantada pelo Gabriel, talvez o que me vem mais à mente assim, é que se a gente for pensar que o filme histórico ele reflete muito do seu tempo de produção, eu arriscaria dizer que um filme como esse feito hoje, talvez ele fosse muito mais sombrio, muito mais lúgubre do que essa leitura mais leve, brincalhona do passado do Brasil, né? Sobretudo pelo presente que a gente vive, né? Mas eu fico pensando em alguns exemplos de filmes históricos mais recentes, né? Se a gente pegar um filme como Joaquim, um filme como Vazante, ou até filmes que falam de períodos mais próximos, né, da ditadura militar, eu acho que todos eles têm muito em comum esse olhar muito sombrio, muito carregado, né, para a história do Brasil. Não estou fazendo juízo de valor com relação a isso, não estou dizendo que isso é melhor ou pior, mas me parece uma característica do olhar do presente, do cinema do presente para o passado brasileiro, né? E nos anos 90, me parece que era uma outra perspectiva, né? Até quando eu fiz aquela pergunta lá na primeira parte para a Vitória, eu fiquei lembrando de um filme que o Eduardo eu sei que conhece, né? O Tiradentes, do Oswaldo Caldeira, que é um filme ali do final dos anos 90, que eu acho que tem um tom muito parecido com o Carlota, né? Essa coisa bem, bem satírica, bem autoconsciente, bem brincalhona com o passado. Primeiro, eu queria dizer que eu concordo plenamente com o Wallace. Essa leitura mais fechada, né, mais sombria da história, eu acho que é muito a cara dos filmes históricos brasileiros na contemporaneidade. E um outro ponto que eu queria comentar, que tem a ver com a fala do Gabriel sobre o racismo. Gabriel, tem também uma leitura muito forte de democracia racial, né? Eu fiquei assustado, porque esse era um aspecto do qual eu não lembrava. Mesmo usando o filme em sala de aula, como eu uso trechos, acaba que eu não revisito o filme como um todo, todas as vezes que eu vou mobilizá-lo em sala de aula.
E agora, revendo a obra como um todo, eu fiquei assustado com essa leitura da Carlota Joaquina, entendendo os benefícios da mistura cultural brasileira enquanto mantém relações sexuais com um amante negro. Não exatamente com essas palavras, mas isso é dito pelo narrador, né? Enquanto a Carlota tem uma cena tórrida de sexo com o seu amante negro, isso é dito. E, mais uma vez, fazendo referência ao som, começa a tocar Tico-Tico no Fubá, instrumental. Sim. Não é? Que me remeteu imediatamente à era Vargas, ao período Vargas e à força da ideia de democracia racial durante o Estado Novo. Isso também acho que não caberia, né, de modo algum. Só para apimentar o debate, essa parte desse romance, e inclusive depois a questão do assassinato, né, da esposa, essas cenas de alguns diálogos são literais, são transcrições literais que estão num livro que se chama Crimes Célebres do Rio de Janeiro, onde tem essa suposição de que foi a Carlota Joaquina que mandou matar a Gertrudes, né, que é a esposa do Fernando Carneiro Leão. Eu acho que tem também uma questão que precisa ser levada em consideração, né, é que eu penso que talvez os historiadores estejam longe demais do cinema, no sentido de ter uma oferta maior de temas roteirizáveis, né? De temáticas diferentes daquilo que está posto na cultura histórica, né? Enfim, que é de domínio comum. Então, até uma determinada época, muitas temáticas abordadas pelo cinema são temas bem escolares, vamos dizer assim, né? Aliás, eu nem devia falar assim, na verdade, são temas muito escolares, enfim, numa visão bem tradicional, né, do ensino de história. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas eu acho que a gente tem muitos personagens que são muito interessantes para serem tematizados, né? A historiografia ela é muito rica nesses personagens, e isso é uma pena. Eu sempre repito isso, é uma pena que esses personagens não cheguem no cinema, porque valeria muito a pena a gente assistir filme. Eu concordo, Vitória. Vale. Eu também acho isso, sabe? Eu acho que, às vezes, eu fico com essa sensação e lamento por isso também, que o cinema não se aproprie, não se aproxime de uma historiografia mais contemporânea, né, mais recente, que vem justamente explorando esse tipo de personagem, né? A gente fica, às vezes, muito circulando em torno dos mesmos temas, das mesmas figuras, como você bem comentou. Mas eu acho que isso cabe muito. Eu super concordo com vocês, mas pensando que esse diretor de cinema, esse roteirista, ele, outra hora, foi um estudante do ensino médio, do ensino fundamental. E são essas narrativas que ele escutava em sala de aula, desses personagens, que fazem com que ele, 20, 30 anos depois, fale, putz, cara, eu vou... Lembra daquela história que eu escutei em sala de aula? Eu vou fazer um roteiro, eu vou fazer um filme sobre isso. Enquanto... Talvez a gente tenha que contaminar um pouco a escola de outras narrativas possíveis para poder desabrochar essas outras possibilidades nesses futuros roteiristas, nesses futuros diretores. Porque o movimento é muito esse. O movimento é você olhar para trás, olhar para histórias que o seu avô contou ou que o seu professor contou e dizer, putz, eu posso transformar isso num filme. Concordo, Gabriel. Eu acho que a gente precisa, sim, contaminar mais, né? Inclusive, eu já até pensei num blog aí, gente, fica a dica. Histórias filmáveis, né? Aí o historiador manda para lá histórias, personagens que ele acha que daria um filme, né? Que, aliás, tem muitos. Adorei. Né? É uma boa dica, gente, fica a dica. Eu quero ver. Adorei. Ou melhor, histórias que eu gostaria de ver no cinema.
um blog para historiadores. Adorei. Muito bom. É um blog de utilidade pública fundamental. Exatamente. Agora, tem um outro ponto para contribuir para esse debate, que é essa ideia de que filme histórico tem que ser uma produção cara, a que a gente se referiu em algum momento da nossa conversa, né? Essa ideia de que as produções históricas, produções de época, tem que ter muito investimento de dinheiro para você dar conta da tal reconstituição perfeita, né? E acho que isso inibe também, deve inibir, imagino, os produtores, as produtoras, que talvez pensem nessas histórias, tenham interesse em filmá-las, mas imaginem que são investimentos arriscados, porque você vai precisar conseguir muito dinheiro e talvez o filme não faça sucesso, não tenha retorno. Eu acho que se a gente tivesse uma cultura cinematográfica, a Vitória em algum momento se referiu a uma cultura de filme histórico, acho que foi esse o termo que você usou, né? Se a gente tivesse uma cultura de filme histórico um pouco mais flexível... Mas, Eduardo, você não acha que, no nosso caso, no caso brasileiro, né, a gente tem isso de alguma forma? Porque acho que as exceções do cinema brasileiro são justamente as grandes produções, né? Esses filmes épicos, históricos, né? Se a gente olhar para... A gente falou das chanchadas, se a gente olhar para os filmes históricos do cinema novo, e para outros mais recentes, do Carlota... Então, o Olga eu acho que é uma exceção. Ô, Eduardo! Né? Acho que o que existe de mais recorrente no nosso cinema histórico é justamente esse tipo de produção mambembe, né? Assim, sem juízo de valor nessa palavra. Acho que você tem razão. Mas essa produção mais precária mesmo. Eu acho que os historiadores assustam demais os cineastas, entendeu? Eles são... Vamos parar para pensar. Historiador é um cara que assusta muito, entendeu? Quando ele vai criticar um filme, né? Eu acho que também a gente precisa amenizar certas coisas para a gente poder incentivar mais essa presença, né? Ou esse diálogo, vamos dizer assim, que pode ser riquíssimo, que pode ser interessantíssimo. Eu acho que um ponto que pode melhorar bastante é a chegada da discussão sobre a história pública ao Brasil, que é relativamente recente, né? Embora tenha uma tradição em países europeus e nos Estados Unidos, aqui no Brasil acho que ela é bem recente. E o campo da história pública, um dos pontos de atuação da história pública é justamente essa discussão entre os contatos da produção historiográfica e o cinema, mas não apenas, né? Não é só como os debates historiográficos são roteirizados e chegam até o cinema. É pensar o historiador, a historiadora como parte de uma equipe cinematográfica, é pensar o cineasta, a cineasta produzindo sentidos históricos por meio de seus filmes, enfim. E tem N outras possibilidades de reflexões. Eu acho que conforme a história pública ganhar pé e se fortalecer e ficar mais conhecida no Brasil, acho que isso tende a melhorar. Ótimo, Eduardo. Eu acho que é isso mesmo, assim. Eu acho que isso aí, a ideia da história pública é fundamental para esse debate, né? E eu acho que o historiador ele pode ter um papel muito bacana na produção cinematográfica, e aí só fazendo referência à minha tese de doutorado, e eu acho que o historiador ele pode ter um papel muito interessante nesse processo de construção dramática, porque eu tenho essa convicção de que muitos dramas, né, vamos dizer assim, do ponto de vista cinematográfico, eles podem ser encontrados no próprio processo de pesquisa, sem deixar de ser um bom roteiro e tendo uma referência bacana na pesquisa histórica, né? Eu acredito muito nisso, eu acho que pode dar um diálogo sem ficar apegado naquelas coisinhas de representação, não era assim, etc. Compreendendo o que é um filme, compreendendo o que é um roteiro, o historiador pode auxiliar e muito na produção de roteiros. Pessoas, vamos começar a terminar? Vamos lá. Vitória, a gente gostaria que você aproveitasse esse finzinho do nosso debate para mandar um recado para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes,
sobre algum aspecto do seu trabalho, algum livro que você queira divulgar, alguma publicação, fique à vontade para dizer o que você quiser. Ai, meu Deus, eu não me preparei para isso. As suas redes sociais também, né? Se for o caso, onde a gente pode te encontrar. Tá, então, gente, é o seguinte, eu queria mandar um abraço para todos os ouvintes, um abraço virtual, porque agora a gente pode mandar abraço virtual, né? Já que não pode dar o presencial. E dizer que esse programa foi uma grata alegria, né? Saber que vocês estão fazendo esse programa, achei muito bacana a iniciativa. Eu agradeço muito o convite, gostei demais dessa conversa com vocês, eu acho que animou muito as minhas ideias, né, sobre cinema e história. Eu tenho que agradecer ao Eduardo, porque ele reabilitou um filme no meu hall. Eu acho que isso foi muito bacana também. E dizer o seguinte, atualmente eu tenho trabalhado muito no viés do cinema e que aí, na verdade, audiovisual e ensino de história, focando muito e pensando a questão da produção audiovisual no espaço escolar, não agora, né, durante a pandemia, mas, enfim, tem alguns projetos sobre isso, que eu acho que é uma ideia potente, assim, trazer essa produção para o espaço escolar. E dizer também, gostaria de convidar a todos os ouvintes para o programa que a gente está desenvolvendo no YouTube, que se chama Bate-Papo sobre Ensino de História, no canal do Laboratório de Práticas de Ensino em História da UFVJM, que é o LAPIS, eu e a professora Marcela Albani. Muito obrigada. A gente que te agradece, Vitória, foi muito bom te reencontrar, ainda que virtualmente. Muito, muito, muito obrigado por esse bate-papo delicioso. Então, já que a gente está se encaminhando aqui para o final, pô, Vitória, foi um super prazer conhecer você. Além que tem vários pontos em contato em comum, certamente eu vou chamar você para a gente poder depois trocar algumas figurinhas. Fiquei super interessado depois no texto do Bernadette que você falou que por algum desvio de caráter meu eu não conhecia. Então, seja super bem-vinda, essa é a sua casa também. E é isso. Valeu. Obrigada, Gabriel. Bom, pessoal, então com isso a gente chega ao fim de mais um episódio do Cinematógrafo A História nos Filmes. Também quero agradecer a Vitória por essa conversa incrível e agradecer aos ouvintes e às ouvintes que chegaram até aqui, que ouviram esse episódio, esse nosso 4º episódio, e agradecer também ao Nemo Souza, responsável aqui pela parte técnica do episódio. É isso, um abraço a todas e todos e até o próximo episódio. Até, pessoal. Prontinho. Houston, we have a problem. Never be hungry again. That's why I prefer it was our secret. Good night.